Muito boa noite para você que está acompanhando a Papão TV Bet Nacional nesse pós-jogo aqui no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, onde o Paysandu empatou em 0-0 com a equipe do Operário, jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E a gente vai bater um papo agora com o técnico Marquinhos Santos, vai falar tudo aqui sobre essa partida, respondendo as perguntas primeiramente do Tilon Maués, do Jornal Diário do Pará. A tática do Paysandu para essa noite foi não perder? O objetivo era um empate? Boa noite a todos. Não, o objetivo era buscar os 3 pontos, né? Mas sabíamos da dificuldade que é jogo aqui. O Operário é um time muito forte dentro dos seus domínios ao longo do ano, no entanto que desde o Campeonato Paranaense fez gols em todos os jogos aqui no Germano Kruger. É um time que sofreu apenas 4 gols em sua casa e nós sabíamos da dificuldade. Tentamos, armamos a equipe para equilibrar o primeiro tempo, tivemos dificuldades, armamos no segundo tempo para jogar no contra-ataque, porque sabíamos que o Operário forçaria um resultado de vitória e nos colocaria para trás da linha da bola, e tivemos 2 ou 3 situações de contra-ataque que poderíamos ter melhor escolha nas jogadas para que pudesse fazer o gol e sair com a vitória. Ficou a impressão de que com um pouco mais de ousadia o time poderia encaixar um contra-ataque. Você também ficou com essa impressão? Foi o que eu falei anteriormente, né? Nós armamos ali com a entrada do Juninho, com a entrada do Vinícius Leite, para que se pudesse ter o contra-ataque, né? E tivemos a bola do jogo. Eu creio que a tomada de decisão que não tenha sido eficácia, né? Faltou um pouquinho mais na tomada de decisão da última bola, né? Em 2 contra-ataques o Mário acabou ficando em posicionamento de impedimento, o Juninho demorou um pouco para dar o último passe em direção do gol para o Mário ou para o Vinícius Leite. Então faltou esses detalhes que é ajuste fino de treinamento, coisa que a gente tem tido muito pouco desde que eu assumo o clube, né, em diversos campeonatos, com muita troca de jogadores. Então a gente precisa, aquilo que eu tenho falado desde o início da temporada, precisa buscar um entrosamento, um padrão, para que se tenha uma evolução dentro da equipe. Como é que você tem trabalhado o elenco com essa ameaça que paira de dispensa de alguns jogadores? Eu não vejo assim, né? Eu entendo que como não houve os resultados o qual se esperava do início de temporada, caindo na semifinal do estadual do Paraense, caindo na Copa do Brasil, né? E eu entendo, e na Copa Verde, perdendo na final, eu entendo que seja natural uma reformulação do elenco, até porque o elenco do Paysandu era numeroso, né? E a gente agora está enxugando um pouco mais e procurando qualificar com a chegada dos atletas, caso do Nenê Bonilha, caso do Paulão, do Robinho e do Nicolas Careca, para que tenhamos uma competitividade maior e também mais opções com qualidade dentro desse elenco. Que diferença teve o Paysandu de hoje para o Paysandu de domingo passado, que jogou contra o São José na Curuzu? Quem faz essa pergunta é o Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Olha, Dinho, em casa, né, assim como foi o Operário hoje aqui no Germano Kruger, nós fizemos em casa também, pressionando o adversário, criando oportunidades, e isso tem sido um padrão dentro da Série C, que eu tenho analisado desde a primeira rodada. Os times em casa têm amassado os adversários fora de casa têm se defendido. Acho que esse padrão tem se tornado um pouco óbvio dentro da Série C. Claro que dentro dessas regras tem as suas exceções, algumas equipes que acabaram tendo resultado de vitória fora de casa. E nós quase tivemos hoje com um jogo de transição, né, com um jogo mais estratégico, num jogo de transição de contra-ataque. Claro que não é o ideal, não é a forma que gostamos. Eu creio que aquilo que eu tenho dito, e isso tem sido enfático, por aquilo que tem sido o ano do Paysandu, a gente teve que reformular, refazer todo um planejamento. O mês de junho tem sido e será importante para que se crie a base, se construa uma base física, uma base tática, uma base de modelo de jogo, para daí sim, no sprint final, a gente buscar a classificação e brigar não só pelo acesso, mas pelo título da Série C. Em quanto tempo o Paysandu terá um padrão de jogo para jogar em Belém e fora? Olha, eu tenho falado isso, né? O mês de junho vai ser determinante para que a gente faça todos esses pilares que compõem o futebol: físico, técnico, tático e mental. Hoje nós tivemos um ganho mental. Nos 3 jogos anteriores fora de casa nós sofremos 10 gols. Então hoje nós já tivemos um ganho, subimos um degrau. Claro que gostaríamos de ter a vitória para entrar no G8 ou aproximar um pouco mais do G8. Mas a Série C tem essa característica, houveram muitos empates até então na rodada, a gente somou um ponto fora de casa e agora temos que ir forte contra o São Bernardo e depois contra o Floresta para que a gente possa estar buscando o máximo de pontos e aí sim
esse mês de junho, finalizando essa base de preparação, de reconstrução do Paysandu, o mês de julho a gente não tem dúvida que a gente vai evoluir e vai chegar forte para a reta final da competição. O que está sendo problema hoje para o Paysandu? A falta de entrosamento ou o ritmo de jogo de alguns atletas? Ambos os fatores. Eu acredito que o Paysandu e o América de Natal, daquilo que eu tenho visto das 20 equipes, são as 8 equipes que estão reformulando seus elencos daqueles que iniciaram a temporada, né? E isso é difícil, você trocar o pneu com o carro andando, você mexer tanto num elenco, né? Em quantidade e tentar ir ao mercado para contratar, qualificar, é um momento difícil do ano da temporada, mas a gente tem conseguido, o Ari tem feito um trabalho muito bom junto do Maurício, junto do Fred, do Bernardo e do Roger Aguilera, tentando, né, qualificar ainda mais o elenco, não medindo esforços para trazer ainda mais atletas para que se possa oferecer opções dentro do elenco. Para finalizar, a última pergunta do Dinho, professor. 71% de posse de bola do Operário e 29% do Paysandu. O resultado acabou sendo bom para o Paysandu? Assim como foi no jogo passado, em que nós tivemos 68% de posse de bola e o São José, se não me engano, 32%, isso tem sido um ritual ou algo que tem se tornado prático, né? Os times da casa tendo um volume grande na posse de bola e os times que jogam fora de casa sabendo fazer um jogo reativo e, que a gente fala no futebol, sabendo sofrer. Claro que não precisa sofrer tanto assim, né? Mas chegou um determinado momento que a gente optou e teve que fazer esse jogo de transição, a estratégia de jogar com o Juninho, com o Vinícius e com o Mário, para que a gente tivesse essa ação de contra-ataque, e tivemos 3 contra-ataques que poderíamos ter matado o jogo e ter finalizado o placar a nosso favor. Obrigado, Marquinhos. Obrigado a você que acompanhou mais uma entrevista coletiva aqui no nosso canal. Inscreva-se na Papão TV Bet Nacional, ative o sino das notificações e fique por dentro de tudo que acontece aqui no maior campeão da Amazônia. Papão TV Bet Nacional, sempre onde o Paysandu estiver.